Bom dia a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos dar a sua paz hoje e sempre. Aqueles que estão aqui nesta manhã no Salão Vinícius, do Centro Espírita Allan Kardec, e aqueles que nos assistem pela internet. A nossa gratidão, a alegria de estarmos aqui para refletir sobre um ponto que é fundamental para o Espiritismo. Talvez eu repita muitos conceitos, mas se muitos saírem daqui, pelo menos questionando vários pontos daquilo que for exposto, a apresentação terá valido a pena. Porque nós estamos num mundo de comunicação muito rápida. Nós estamos passando por um momento na nossa existência cuja informação precisa de cuidado, precisa de zelo, precisa que nós tenhamos a responsabilidade de interpretar tudo que chega aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós divulgamos. Então o tema mediunidade na perspectiva espírita parece ser muito plural, mas a gente vai naturalmente não esgotar tudo que se tem para se falar nesse sentido, mas refletir qual é a contribuição que o Espiritismo nos dá para o nosso progresso moral e espiritual. E nesse sentido, então, nós precisamos evocar a presença de Jesus, que é, sem dúvida nenhuma, a nossa referência. A referência de uma moralidade que todos nós temos que nos pautar. Quando a maioria das religiões tradicionais colocaram Jesus numa situação distante, inatingível, inalcançável, vem a doutrina espírita e relembra que esse mestre, esse espírito, esteve entre nós e andava com as pessoas mais necessitadas. Diante de uma postura moral incomparável, Jesus é para nós, como diz na questão 625 do Livro dos Espíritos, o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia de todos nós. Ou seja, alguém que nós olhamos e copiamos, alguém que nós estudamos e nos inspiramos para agir no mundo segundo os seus ensinamentos. E há aqueles que digam assim, mas se comparar com Jesus, ou usar Jesus como comparação, é utopia, é sonho. Não, não é. É a destinação de todos nós. Por isso que é importante nós fazermos essa relação. Olhar Jesus como uma referência e saber que todos nós, um dia seremos perfeitos e seremos felizes. Dessa forma, então, é importante que a gente entenda a nossa verdadeira natureza. Qual é? Qual é a nossa condição espiritual? De onde nós viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui? Qual é a verdadeira estrutura psíquica que nós temos? O Espiritismo contribui de maneira significativa para isso. O estudo do Espiritismo ajuda a gente a situar a situação a qual todos nós nos encontramos. E que é, diga-se de passagem, uma situação de igualdade. Porque Deus nos criou da mesma forma, do mesmo jeito, em tempos diferentes. E a nossa condição intelectual e moral só é tal qual é, porque nós precisamos ainda muito a aprender no campo do bem, do amor e das questões que naturalmente elevam a nossa consciência para o nosso encontro com Deus. A questão 115 do Livro dos Espíritos, que em uma outra oportunidade nós já apresentamos aqui, é um divisor de águas nesse sentido. Porque Allan Kardec pergunta aos imortais se Deus cria uns espíritos bons e outros maus. E a resposta que os espíritos nos dão é espetacular. Por quê? Porque nos situa no sentido de igualdade e nos coloca frente a um grande desafio que cada um tem que construir na jornada evolutiva. Porque esta construção é individual. Ninguém evolui por ninguém. Esse progresso só é dado porque nós nos esforçamos individualmente. Mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, naturalmente, desse esforço. Mas nós precisamos compreender isso. Qual é a resposta que os Espíritos nos dão? Que Deus nos criou todos simples e ignorantes. Simples na constituição e ignorantes no sentido de destituído de conhecimento, e deu a cada um de nós uma missão, com o fim de cada um se esclarecer e progressivamente conduzir a cada um de nós à perfeição
pelo conhecimento da verdade. E para quê? Para nos aproximar de Deus. E uma outra questão que o Livro dos Espíritos trata, ele fala da felicidade. Quanto mais afastado das leis de Deus, mais infelizes nós somos. Porque quanto mais nós compreendemos estas leis, mais nós vamos mergulhando dentro de si mesmo. E a gente vai naturalmente e gradativamente procurando ser melhor no mundo que nós estamos vivendo. E eles alertam que a felicidade eterna e sem perturbações, nós só encontraremos quando nós atingirmos a perfeição. Então, a felicidade no mundo de expiações e provas é como um conceito matemático. Quem gosta de matemática aqui, levanta a mão. Olha, a maioria do salão, que maravilha. Quem detesta a matemática? Está empatado. A felicidade no mundo de expiações e provas é aquela curva sinoide, que sobe e desce, sobe e desce. Os momentos de felicidade são assim nesse mundo. Então nós vivemos momentos de felicidade e depois momentos de tristeza, porque o aprendizado geralmente traz profundas marcas em nós, principalmente aqueles aprendizados que ferem a nossa alma e a nossa consciência, e às vezes a gente não tem dimensão e o alcance daquilo que está acontecendo, e a gente precisa entender que toda dor, toda dificuldade será naturalmente no futuro um grande aprendizado, um ensinamento que será consolidado e que nem Deus irá tirar de nós, porque é uma aquisição que o Espírito imortal leva para a eternidade. Então todos nós adquirimos o conhecimento passando pelas provas que Deus nos impõe, a cada dia, a cada encarnação, a cada experiência, a cada aprendizado, a gente consolida esse conhecimento. E eles dividem a humanidade em dois grandes grupos, aqueles que atingem mais prontamente o resultado, porque compreendem a profundidade e o alcance desse mecanismo, aceitam com resignação e vão em frente. E outros atingem, mas demoram um pouco mais, que é o grupo daqueles que se lamentam, reclamam o tempo todo e não aceitam naturalmente os desígnios divinos. Então, dessa forma, todos nós estamos indistintamente neste mundo, encarnados e desencarnados, progredindo. Naturalmente, oferecendo da experiência humana um resultado onde nós poderemos naturalmente fortalecer as virtudes que nós tantos desejamos. Quem não quer ser paciente aqui? Todos nós, não é verdade? Mas quem se esforça para ser paciente no mundo que nós estamos vivendo? E olha que o mundo de expiações e provas, ele é um berço esplêndido de experiências onde a gente vai naturalmente desenvolver as virtudes. Virtudes que todos nós desejamos. Quem não quer ser resiliente? Quem não quer desenvolver inteligência emocional? A resiliência é um tema da atualidade. Muito se fala de resiliência no mundo que nós estamos vivendo. Mas como é que a gente aproveita as adversidades do mundo para que a gente se torne um ser resiliente? Ou seja, aproveitar as dificuldades do dia a dia para nos tornar pessoas mais fortes, mais tolerantes, mais firmes diante das coisas que acontecem, que às vezes nos ferem. Tudo isso é o resultado das nossas experiências. E relembrando algo que nós já dissemos aqui anteriormente, nós podemos desenvolver as virtudes. Aristóteles dizia que nós podemos desenvolver as virtudes de duas formas, né? A virtude do ponto de vista intelectual e a virtude do ponto de vista moral. As virtudes podem ser desenvolvidas intelectualmente de que forma? No processo de educação, que se dá primeiramente dentro de casa e depois nas escolas de forma geral. Então é no berço, né, da casa de cada um, onde se aprende as principais virtudes. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, até logo, né? É ali que ele aprende a aguardar. E a gente vê uma geração que parece que não tem paciência, né? Não sabe esperar nada. E a gente precisa lidar com essas mudanças. São gerações que viveram de forma diferente, se confrontando dentro desse espaço onde os espíritos se desenvolvem. E ali que se dá um verdadeiro aprendizado do ponto de vista intelectual. E aí as virtudes vão, né, crescendo, porque nós vamos tendo uma nova forma de ver a existência. E depois ele termina dizendo que a virtude moral não é gerada em nós por natureza, mas sim resultado do hábito.
E nós precisamos entender essa forma de exercer as nossas faculdades de maneira superior. E nós temos um mundo inteiro aí fora para fazer isso. A gente costuma dizer que a gente vem para o centro espírita, se fortalece, se enriquece de conhecimentos, mas é lá fora que nós vamos colocar isso em prática. É lá no mundo, nos lugares onde nós transitamos todos os dias. Sejam eles da forma que se configurarem, não importa. Nós convivemos com espíritos que também tiveram a mesma trajetória. Espíritos que estão no mundo para uma finalidade, o progresso moral e intelectual, assim como todos nós. Então, para Deus não tem privilegiados, tem espíritos, tem alunos nesta escola chamada Terra, que é um mundo de expiações e provas, que segundo o Espiritismo ainda é um mundo onde a brutalidade convive já com espíritos que desejam algo superior. E nesse confronto e nessa convivência, ambos aprendem e ambos progridem. E o que isso tudo tem a ver com mediunidade? Tudo. Porque nós podemos aplicar estas diretrizes iniciais ao estudo desse assunto que chama a atenção de todos nós. Principalmente quando os meios de comunicação fazem alguma matéria que envolve a mediunidade. Nossa, o que as pessoas divulgam nas redes sociais, só por Deus, é uma coisa tão rápida, é uma coisa tão assim, ágil, que quando a gente olha, milhões de pessoas estão tendo acesso àquela informação. Mas a interpretação que se faz daquilo, cabe a cada um de nós. E é muito diferente, dependendo do ponto de vista que se olha. Por isso que a mediunidade, na perspectiva espírita, tem que ter a racionalidade do nosso codificador, do nosso querido e inesquecível Allan Kardec. Então nós vamos tentar hoje costurar algumas ideias para termos elementos que a gente possa, durante a semana, durante o mês e o ano que virá, e o período que virá pela frente, para que cada um possa refletir no mundo íntimo sobre a responsabilidade de entender esse conceito e usar esse conceito para o nosso aprendizado. Primeira pergunta: qual é a importância da mediunidade e das reuniões mediúnicas para o Espiritismo? Alguém já se fez essa pergunta? É uma pergunta importante ou não é? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, a mediunidade não é patrimônio do Espiritismo. Não foi o Espiritismo que inventou a faculdade. A palavra mediunidade, sim. Essa sim é uma palavra que o próprio Allan Kardec desenvolveu, inclusive registrou lá junto aos órgãos do governo francês. Médium, mediunidade, espiritismo eram ideias que estavam eclodindo numa ideia nova, é claro, para ideias novas, palavras novas. E ele tomou esse cuidado. Então a mediunidade diz respeito a uma faculdade humana, que de todos os períodos, todos os momentos mais importantes da história humana e da trajetória humana, ela esteve presente. A relação do indivíduo com algo transcendente, ou com um ser superior, ou com seres de outros mundos, entre aspas, sempre existiu. Em todas as épocas, em todos os povos, sempre existiu uma pessoa cujas qualidades e as faculdades eram direcionadas para o quê? Para uma consulta a um oráculo, para a consulta de algo superior, de algo que as pessoas naquele período entendiam como uma orientação que vinha das suas divindades. Então a mediunidade é uma faculdade humana, que simplesmente, do ponto de vista espírita, permite sentir e transmitir as ideias dos espíritos. Nada mais, nada menos. O grau de intensidade de cada um, é claro que vai dizer se a pessoa é médium ostensivo ou não. E eu me recordo de alguns anos atrás, o nosso querido Raul Teixeira, que Deus dê força para esse grande orador. Ele começou a fazer palestra, mas teve um AVC, um problema de saúde seríssimo, teve que interromper o seu trabalho de divulgação, mas o Raul Teixeira é um grande estudioso do Espiritismo. Há muitos anos atrás, ele veio aqui em Campinas fazendo um seminário sobre mediunidade. Nunca mais vou esquecer de como ele começou esse seminário, porque ele estava falando da mediunidade. E quando ele começou a entrar no conceito da faculdade, ele virou e falou assim para todo mundo: gente, é o seguinte, eu vou fazer a mesma pergunta que ele fez lá naquela época. Quem vê vulto aqui, levanta a mão. Aí teve umas 10 pessoas que levantou a mão, E ele virou e falou assim: quem vê vulto não vê nada.
Porque médium vidente é aquele que às vezes confunde a realidade com o mundo espiritual. Tamanha a realidade daquilo que ele enxerga. E ele foi explicando naturalmente, né, as minúcias desta ideia. Porque no inconsciente das pessoas, às vezes a pessoa está dormindo, aí vê um vulto entrando dentro do guarda-roupa. Alguém já viu isso aqui? Não precisa nem falar, não precisa. Mas as histórias que as pessoas contam por aí sempre evidenciam algo que eclode de uma ideia. E nesse caso, que o Raul Teixeira usou, é a de ver vultos. E a gente precisa entender o que é a faculdade de evidência, o que é a faculdade de psicografia. E, inclusive, só abrindo um parênteses, uma curiosidade, a palavra psicografia, de onde veio? Alguém sabe de onde veio a palavra psicografia? Quem que inventou? Na época de Kardec chamavam-se médiuns escreventes. Mas, pasmem, na Revista Espírita de 1858, tem um texto brilhante que o codificador coloca sobre os pontos fundamentais do Espiritismo. E lá, existe um parágrafo nesse texto que ele se dedica à ideia dos médiuns escreventes. Ele diz assim, que um correspondente escreveu para ele, sugerindo que a prática da mediunidade através da escrita fosse usada a palavra psicografia, que ele considerou que fosse algo alinhado com o fenômeno. E aí, a partir de então, se usou na literatura espírita a palavra psicografia. Quem foi que inventou? Ninguém sabe. A gente teria que evocar Kardec em alguma das reuniões mediúnicas e perguntar para ele. Porque lá não fala quem é essa pessoa. Simplesmente um correspondente sugeriu que usássemos a palavra psicografia. Olha isso. Olha que fato histórico impressionante. Hoje se fala de psicografia, alhures, em todas as obras, em muitos livros que são psicografados. Então, o que a gente percebe? Que a mediunidade é uma faculdade natural e que precisa ser, né, tratada com naturalidade. Não é porque a pessoa é médium que ela é uma pessoa diferente. Muito pelo contrário. Nós precisamos entender que a faculdade mediúnica ostensiva, que naturalmente acontece com alguns elementos, tem uma especificidade de ser. E não é por isso que ela é tratada como uma pessoa diferente. Porque em muitos lugares, médiuns são tratados como o quê? Como um oráculo, né? Como uma pessoa de referência. E a questão moral dos médiuns não interfere na comunicação. Para ser médium, não precisa ser, né, obrigatoriamente um espírito elevado, do ponto de vista moral. Olha que sério. Então quer dizer que espíritos que moralmente não são elevados, e às vezes cometem brutalidades, podem ser médios, mas sem dúvida nenhuma. Quem disse isso é o próprio codificador. Que para ele, médium é uma pessoa que pode servir de intermediário, apenas isso, entre os espíritos e o mundo físico. E nesse sentido, então, nós precisamos ter isso em mente para começarmos a estruturar uma racionalidade para entender tudo que chega até nós, principalmente pelas redes sociais. O que tem de mensagens que se diz André Luiz, que quando a gente lê, arrepia os cabelos. É mais uma infinidade de informações místicas do que propriamente um espírito de André Luiz, Bezerra de Menezes e por aí grandes vultos da humanidade. E o Espiritismo fornece informações para cada um de nós que a gente possa ter esse discernimento de entender a natureza daquele que se comunica, que é um espírito como cada um de nós. E nessa forma, então, lá no livro dos médiuns, né, o Kardec diz assim que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, todos os seres humanos. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Alguns mais, outros menos. Às vezes a mediunidade eclode de uma intuição. Quantas intuições nós não recebemos o tempo todo? Então nós estamos o tempo todo em comunicação com o mundo espiritual. Essas conexões, cada um vai achar os meios para isso. Mas até do ponto de vista do Espiritismo, é necessário que a gente tenha critérios para que a gente possa analisar tudo que chega a nosso respeito. Aí é que entra a importância de entendermos a reunião mediúnica.
Sim, é a postura de todos os elementos que funcionam ali naquela reunião. Num passado, lá no início do século XX, 1900 e pouco, se as pessoas falavam que eram espíritas, elas poderiam ser presas. Então, muitas reuniões espíritas naquela época aconteciam na casa das costureiras, porque era o lugar onde tinha muita movimentação. E as reuniões aconteciam de forma oculta da sociedade. Dizer-se espírita naquele momento histórico do nosso Brasil era perigosíssimo. E às vezes as pessoas perseguiam. Quantas histórias a gente vê no movimento espírita que narram essas tragédias sociais? Hoje não, né? Hoje, quando a gente fala que é espírita, para muitas pessoas, tem uma referência de caridade. Isso não quer dizer que nós somos caridosos, mas falou que é espírita, pronto, né? Lembra de Chico Xavier, já lembra de grandes vultos do espiritismo, e já as pessoas, de forma geral, relacionam o espiritismo à caridade. Mas isso foi construído socialmente. Isso é uma construção, né? Que a sociedade naturalmente construiu. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que a reunião mediúnica que acontece aqui na nossa casa, e acontece em tantas casas espíritas, em todos esses rincões do Brasil, tem um propósito, tem uma finalidade, e lida com um material que a gente não precisa entender. Quem faz parte da reunião são o quê? Seres humanos, espíritos ainda fragilizados, imperfeitos, com grandes lutas morais, com grandes imperfeições. E os espíritos se comunicam também. São espíritos que daqui viveram, levaram para o outro lado as suas mazelas, as suas dificuldades, e estão sendo atendidos de uma forma ou de outra. Dessa forma, então, a gente pode resumir que esse agrupamento, né, as reuniões, de uma forma geral, é um espaço de estudo e trabalho no bem. É um local onde se pratica o amor ao semelhante, através do diálogo, da conversa com esses espíritos e do conforto àqueles que estão em sofrimento. Se aprende muito com o diálogo. Se nós soubermos ouvir a voz dos espíritos, as vozes dos espíritos nessas reuniões, muito há que nós mudarmos a nossa postura diante da vida, porque a gente vai fazer uma referência daquilo que a gente escuta, de uma situação análoga às vezes a muitas outras que a gente vivencia, e que nós mesmos um dia poderemos estar do lado de lá, narrando as nossas falhas, as nossas quedas, as nossas dificuldades. Então é um espaço onde nós vamos aproveitar para receber com amor, com carinho, e para que a gente possa também receber instruções dos espíritos amigos, superiores, que nos querem bem, né, que nos querem nos estimular ao trabalho. Agora, em todos esses espaços, é necessário que cada um dos elementos que ali estão, né, e se tiver aqui no salão alguém que estiver nos assistindo, naturalmente vai ver que, se participa da reunião mediúnica, vai se identificar com um desses elementos que nós vamos narrar agora. Ou se não participa, vai também refletir sobre a importância do trabalho de todos nós, que está mais do que alinhado com os ensinos de Jesus. Porque é uma reunião específica? É uma reunião que acontece no meio espírita? Sim. Mas qual é a finalidade? É cristã. É de ajuda ao semelhante. É de ajuda ao grupo e aos espíritos que ali são atendidos. Então, existe na reunião mediúnica o médium, o elemento de sustentação e o dialogador. Eu nem coloquei o dirigente aqui, porque parece que o dirigente tem que ser um fio condutor apenas, assim como os expositores de forma geral. O fio condutor é aquele que conduz a energia. Alguém está vendo os fios condutores aqui desse salão? Mas a luz está acesa, pelo menos lá no fundo, certo? A luz tem que ser acesa e os fios condutores não aparecem. Então, os três elementos essenciais de uma reunião é o médium, que tem como, né, o elemento essencial o espírito de serviço, porque são indivíduos com a faculdade ostensiva que permite o intercâmbio e vai permitir o aprendizado do grupo de forma geral, inclusive dele e dos espíritos que ali estarão se comunicando. O elemento de sustentação, em que pese alguns acharem que não faz nada, é um dos elementos mais importantes de uma reunião, porque é eles que estarão segurando toda a estrutura fluídica do espaço, do local, que dará ali, naturalmente, toda a sustentação moral, espiritual, para que a reunião se estabeleça. Agora,
do ponto de vista da meditação, da oração, né, do trabalho que o elemento de sustentação tem que ficar ali o tempo todo vibrando, orando e emanando esses fluidos elevados, é um trabalho incomparável. Quem que consegue na vida atual, na hora de fazer uma oração à noite, conseguir ficar meia hora ali, envolvido naquele sentimento de elevação? É um trabalho dificílimo. É um trabalho que requer da pessoa uma grande preparação e um grande treinamento. Então, sem o elemento de sustentação, a reunião, com certeza, não vai ter o equilíbrio de que necessita. É ele que vai fazer com que, né, a sua capacidade de doação seja usada pela equipe espiritual. É de uma importância incomparável. E o dialogador? Também de conversar com os espíritos, de se preparar moralmente, de estar pronto para ouvir assim de algum espírito: eu te conheço, eu sei o que você faz nessa vida, eu sei o que você fez no verão passado. Eles não fazem isso, tá? Mas às vezes a gente escuta isso num diálogo, né? O espírito vira para a gente e fala assim: quem é você para falar tal coisa? E aí a gente começa a lembrar das nossas falhas, das nossas dificuldades, e a gente precisa se melhorar. A gente precisa lutar contra as nossas inferioridades. Para ser dialogador não precisa ser uma pessoa perfeita, mas é necessário que a gente aprenda, né, às vezes com as acusações, e a gente estude com profundidade o Evangelho e o Espiritismo para auxiliar na conversa amiga esses espíritos que estão em sofrimento. Da mesma forma que no trabalho de atendimento fraterno, há centenas e milhares de pessoas que militam nesse trabalho nos centros espíritas, de forma geral, precisam de preparo, precisam estudar para acolher. Sim, é necessário conhecer o Espiritismo, conhecer o Evangelho e também conhecer o vasto conhecimento de todas as vezes as mazelas humanas, para ouvir aqueles que adentram a casa espírita em dores e em sofrimentos inenarráveis. E se colocar sempre, né, com espírito de serviço. Tanto o médium como o elemento de sustentação e o dialogador precisa estar sintonizado com este ideal de servir. Porque se o médium serve, o elemento de sustentação ama e o dialogador tem que esperar, todos esses elementos conjugados num único objetivo, farão com que a reunião tenha o alcance que deve ter, ou seja, o amparo, o acolhimento a tantos e tantos espíritos em sofrimentos, e até a nós mesmos, porque a gente aprende muito com isso. E nesse sentido, então, e já resgatando o que a gente já disse aqui, que o médium não é uma pessoa diferente, e não deve ser tratado com tapetes vermelhos, e deve ser tratado como todos nós, com espíritos ainda imperfeitos, porque todos nós somos. Eu me recordei de uma das imagens mais emblemáticas do Evangelho, que é uma imagem que a gente deve, cada um de nós, ao olhar, entender não só o alcance desta imagem e desta ação de Jesus, mas a profundidade que ela tem no trabalho que cada um realiza na vida de uma forma geral, no centro espírita, né, e onde quer que a gente realize um trabalho no bem. É essa, a de Jesus lavando os pés dos apóstolos. Lembram disso? É uma das atividades que Jesus realizou que representam, né, o princípio da humildade, o espírito de servir o semelhante. Inclusive, quando ele faz isso, o que os apóstolos falaram para ele? Não, Senhor, imagina, o Senhor lavando os nossos pés. O que Jesus falou para eles? Se não permitires que eu faça isso, não terão parte no reino de Deus comigo. Olha isso, Jesus ameaçando. Não se trata disso. Se trata que Jesus, naquele momento, precisava dar aquela lição. Então, lavar os pés dos apóstolos, ele que é para nós a referência, é um modelo de humildade, de amor ao semelhante, é com certeza um grande desafio para nós mesmos, que devemos nos revestir do espírito de serviço para fazer o quê? Para servir em qualquer situação. Então, o médium e o trabalhador da reunião mediúnica ou da casa espírita de forma geral deve compreender definitivamente que o seu papel é servir.
se colocando à disposição da espiritualidade para o trabalho e acolhimento, e para que receba a orientação dos espíritos e acolhimento daqueles que são necessitados. E se a gente se coloca nesse espírito, o trabalho aparece e as pessoas serão consoladas. E se a gente entender esse mecanismo, há que cada um de nós darmos grandes avanços morais rumo àquela perfeição que nós dissemos no início da palestra. Cabe a cada um de nós entendermos. Então, mediunidade, né, não é para privilegiados. É uma ferramenta de progresso intelectual e moral. E deve ser usado para cada um de nós no momento oportuno. Nós fomos buscar lá no livro dos médiuns qual eram algumas considerações sobre esta questão específica da mediunidade, para que a gente possa, de uma vez por todas, levar isso em nossas consciências. Por que eu estou repetindo esse conceito? Porque quanto mais se repete um conceito, mais a gente grava. Isso é pedagógico, isso é educativo. Então, lá no livro dos médiuns, na segunda parte, Kardec pergunta assim: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Será? Qual é a resposta? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Dessa forma, então, as qualidades do médium quais são? É a capacidade que cada um tem de se colocar à disposição do serviço que precisa ser realizado. Por quê? Às vezes as pessoas começam a participar de algumas reuniões específicas e começam a produzir, né, mensagens psicografadas, e às vezes não coloca para que os companheiros mais experientes analisem. Saem divulgando pelos WhatsApps da vida, pelos grupos, pelo Facebook, enfim, pelas redes sociais. E faz questão até de colocar o nome do médium. E aí a gente percebe que as pessoas estão mais interessadas em divulgar o seu nome do que a mensagem em si. Os espíritos superiores não estão procurando nomes para escrever as suas mensagens. Estão procurando servidores para que as ideias atinjam o máximo de pessoas possíveis. Independente se vai ter nome deste ou daquele. Essa é a importância e a essência desse processo de comunicação. Não importa quem assina ou quem é o médium, mas importa o fundo da mensagem, o alcance que ela terá do ponto de vista macro, do ponto de vista social, do ponto de vista do coletivo das pessoas. Importa o quanto esta mensagem produzirá mudanças significativas na consciência de cada um. Importa que cada um, ao ler determinadas mensagens, se renovem para o bem, se renovem para o amor e produzam essas mudanças no mundo que nós estamos vivendo. Porque todos esses fenômenos que a gente estuda do ponto de vista espírita têm que ter uma finalidade específica do ponto de vista moral. Porque senão serão apenas fenômenos. E fenômenos por fenômenos que não produzam nada do ponto de vista moral, não tem um significado, pelo menos para o nosso ponto de vista espírita, do progresso que nós desejamos, para atingir esta perfeição que todos nós almejamos. Que não se dará nessa existência, se dará nas vidas do infinito, mas que será uma construção de cada um. Será o resultado do esforço que cada um fizer para melhorar a si mesmo no mundo em que se vive. E ele continua: sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam o mal? E a resposta: todas as faculdades são favores pelas quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderia igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Porque Deus permite que todas as criaturas, tendo esta ou aquela faculdade, esta ou aquela capacidade, escolham o caminho que querem seguir. Sabendo ou não sabendo, esse caminho escolhido terá consequências no futuro.
E essas consequências serão nada mais, nada menos que a aplicação das leis divinas na vida de cada um. Então, o livre-arbítrio que todos nós temos, a gente tem, mas entre aspas, vocês concordam? Porque se a gente tem naturalmente uma reação de tudo aquilo que nós fizemos do ponto de vista negativo, nós teremos que equilibrar aquilo que nós desajustarmos. Então, as escolhas são, sim, individuais, mas as consequências serão a aplicação das leis divinas na vida de cada um, na vida do infinito. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras, para se melhorarem. Olha só que lindo. Se elas estão passando por aquilo naquele momento, e isso se aplica a todas as experiências humanas, ela está tendo a oportunidade de fazer o que é correto. E por que ela se corrompe? Porque ela não está preparada ainda para agir segundo as leis divinas e elevadas. Mas um dia ela terá que reequilibrar aquilo que ela desajustou. Assim como cada um de nós colheremos todas as coisas boas que nós produzirmos. A gente não precisa, a gente pode ficar tranquilo que todos os investimentos que nós fizermos no campo do bem terão os juros necessários na vida espiritual. E ele termina: pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-no nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. E por fim, os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruir, e sofrerão as consequências desta falta? E aí? Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Olha isso. Jesus no Evangelho fala: muito será cobrado a quem muito foi dado. Aqueles que têm conhecimento e usam desse conhecimento para manipular, para usar as pessoas, ou às vezes ideias, para atingir os seus fins, que muitas vezes são escusos, terá que responder à própria consciência diante das leis de Deus. Então a gente às vezes não precisa nem cobrar nada, porque se as leis humanas podem falhar, as divinas elas são extremamente, incomparavelmente precisas. E elas vão, na vida do futuro, cobrar de cada um de nós, seja ela as expressões que forem. Por isso que, diante disso, nós precisamos entender a faculdade mediúnica como uma oportunidade do indivíduo em colaborar no bem. Assim como as pessoas que são dadas a capacidade de falar em público, as pessoas que dão uma ótima aula, às vezes as pessoas que têm uma capacidade de convencimento muito grande. Essas capacidades que muitas vezes são oriundas de processo evolutivo, de muito trabalho, de muito esforço e muito treinamento, é uma oportunidade que Deus dá para usar esta capacidade para fazer o quê? Para conduzir as pessoas no caminho do esclarecimento. Agora, tem muitas pessoas que usam essas capacidades para atender os seus anseios individuais. E aí é que entra o grande problema. Por quê? Certa vez, num curso de expositores que nós fizemos há muitos anos, eu repito isso sempre que eu tenho oportunidade, a pessoa que estava dando a aula para nós falava assim para nós: você pode se desviar de tudo nesta vida, desvie-se de um elogio. A gente consegue fazer isso? Por quê? As pessoas vão elogiando o médium, o trabalhador, o orador, o expositor, aquele elogio vai penetrando a nossa consciência, vai penetrando a nossa alma e a gente vai se achando. Daqui a pouco a vaidade toma conta da gente e a gente começa a agir segundo essa individualização, essa percepção individual e não mais coletiva. Então o sentido das ideias espíritas do Evangelho é da coletividade. Por que Jesus fez tanto sucesso? Foi perseguido à sua época, eu concordo, mas Jesus fez tanto sucesso que faz sucesso até hoje. Vocês concordam ou não? A mensagem de Jesus é uma das mais procuradas no Google, nosso oráculo da modernidade. Jesus não é uma ideia apenas, é um espírito perfeito que passou pelo mundo e nos forneceu elementos de transformação. Todas as religiões cristãs, se focarem nisso, elas com certeza libertarão as pessoas das suas mazelas.
Porque o foco de Jesus não é só aquela igreja, é só aquela religião. É a transformação através de uma percepção. Qual é a percepção da ideia cristã? É ajudar o semelhante. E a gente pode fazer isso em todas as escalas que nós estamos envolvidos. Nós podemos ajudar o nosso semelhante no nosso trabalho. Nós podemos ajudar o semelhante na fila do ônibus, no banco, em todos os lugares a qual nós estamos inseridos, nós podemos ser cristãos. Então, ser cristão não é uma ideia de aceitação, mas é uma transformação que a gente aceita. E a gente vai agir segundo esses princípios no mundo. E aí entra o médium, entra todos esses elementos que precisam ter essa percepção. Não só de auxílio ao ser humano, mas ser cristão em todos os momentos da vida. É um desafio ou não é? Ah, é. Mas eu não tenho dúvida disso. Mas não é impossível de se fazer. A gente vai dando vai fazendo pequenas mudanças a cada dia. E a gente vai interiorizando as ideias devagar. A gente não pode querer sair da palestra espírita e querer transformar o mundo, que a decepção vai ser grande. Mas a gente pode, devagarzinho, começar a mudar pequenos hábitos. Por isso que a gente não pode achar que todas as nossas respostas aos nossos anseios de sofrimento, a gente vai encontrar na mediunidade. Ou através do intercâmbio mediúnico. Muito pelo contrário. As respostas virão com a vida. E é necessário que a gente aguarde esse momento. Porque não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é muito diferente do nosso. É uma grande dificuldade da gente entender esse processo. Às vezes é Deus que quer daquele jeito. Porque lá na frente a gente vai ver o porquê que precisava ser daquele jeito. E o aprendizado vai se consolidar. Por isso que eu gosto muito, mas muito mesmo, de uma afirmação de Ivone do Amaral Pereira, que diz o seguinte: o intercâmbio com a lei não é uma caixa mágica, de onde salte a solução para todas as indagações humanas e de onde procedam as respostas para todos os problemas humanos. Entender que nós temos que servir, entender o mecanismo da reencarnação, entender que nós estamos nos conduzindo nesta vida para aprendizados que são muito individuais, muito específicos, e que a gente tem que aproveitar as pequenas oportunidades. Querem ver? Eu vou contar uma coisa que me aconteceu hoje. Estava contando para o Pereira, para a Marinice, logo de manhã. Eu estava vindo para o SEAC e conversando com meu filhinho que está ali, e batendo um papo com ele, falando da vida. Ele virou para mim e falou assim: papai, quer saber de uma coisa? Eu quero que o senhor seja viva comigo na próxima encarnação. Eu falei: ô louco, desse jeito assim, quase 5 anos. Ganhei o dia, ganhei a existência. Por quê? Porque a percepção dessa relação se dá nas pequenas coisas. Aí a gente entende que se a gente olhar para uma pessoa e fantasiar que a pessoa é uma pessoa melhor que as outras, porque ela é médium, porque ela está aqui para trazer alento às pessoas. Não. Ela também tem as suas imperfeições. A gente precisa entender que os médiuns são pessoas como cada um de nós. E que elas estão ali para uma finalidade específica. Então, por exemplo, por que eu fiz essa relação? A gente tem que aproveitar isso. Sermos humanos. E ser humano é vivenciar essas experiências que são corriqueiras. E às vezes as respostas que nós procuramos vêm por meios que a gente nem imagina. Não precisa esperar numa reunião mediúnica que um médium, um espírito fale para nós aquilo que pode ser dita por outras vias. Por vias que a gente nem imagina e espera. Então, nós precisamos compreender a grandeza que existe nesse processo de entender a mediunidade do ponto de vista espírita, com racionalidade, com profundidade, com alcance racional, para sabermos fazer todas as análises que precisam ser feitas para o nosso progresso, e não acreditar em tudo que chega até nós. A gente tem que ter esse pé no chão, porque senão a gente vai estar se envolvendo com ideias que não são tão esclarecedoras. E às vezes as ideias confundem mais do que esclarecem. Desta forma, todos os desvios no uso dessa faculdade ocorrem em função da imperfeição daquele indivíduo. E se a gente achar que tudo que a pessoa fala é a verdade absoluta, nós também criamos uma dependência cognitiva, uma dependência intelectual. E isso é muito sério. Por quê? Quando Jesus falou no Evangelho: conhecereis a verdade vos libertará, ele estava se referindo às leis de Deus. Ele se referia naquele período a um conhecimento
que lá no século XIX viria para a humanidade, que é a compreensão das leis de Deus sobre a perspectiva da imortalidade, do espírito imortal. Agora, se a gente não introduzir em nós o espírito de racionalidade, a gente acaba, infelizmente, desenvolvendo, né, uma dependência intelectual daquele que falam. Então, qual que é o nosso desejo? Que as pessoas daqui do salão, daqueles que estão nos assistindo, questionem tudo aquilo que se fala no púlpito. Questionem esse ou aquele expositor. Aliás, questionem todos. E busquem a verdade através da pesquisa, do estudo individual. E isso é possível construir, desde que a gente deseje. Se a gente desejar se esclarecer, a gente vai sim questionar, mas também vai procurar achar a verdade aonde ela está. E a verdade, com certeza, se estabelecerá. Então, a mediunidade não é uma faculdade concedida para o bem. Aliás, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem. E os bons espíritos se afastam de quem pretende fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja. Eu me recordo, há muitos anos atrás, em um dos estudos que nós participamos na Casa Espírita, de um caso de uma médium que pintava. Ela começou a pintar, mediunicamente, na reunião mediúnica. E os dirigentes, o que fizeram? Ficaram de olho. Será que a faculdade mediúnica dela é aquela que chama a atenção da sociedade de forma geral? Que é a pictografia? Ou seja, pintar mediunicamente? Eu, praticamente, já fui assistir algumas sessões, as pessoas pintam com o pé. Eu prefiro muito mais valorizar aqueles pintores que são deficientes, que fazem um trabalho maravilhoso, que a gente recebe todo ano os cartões deles, porque aquele fenômeno é um fenômeno de tirar o fôlego de todos nós. A hora que a gente assiste os vídeos daqueles pintores que pintam com a boca, aquilo ali é um fenômeno de efeitos físicos, verdadeiro. Aí o que acontece? Quando a gente começa a ver, e no caso a pessoa começou a ser observada, ela sempre pintava o mesmo rosto, sempre. E aí o dirigente foi verificando, e passou, né? Foi passando o tempo, eles não divulgaram nada, mas ela continuava pintando em toda a reunião aquele rosto. Parecia diferente, mas era o mesmo rosto. Sabe o que descobriram? Que aquela manifestação era o quê? Era um espírito que acompanhava aquela médium de outras eras, que tinha uma dívida moral com ela gigantesca, do ponto de vista das coisas erradas que a médium realizou em existências anteriores. Então aquilo era mais um processo obsessivo do que mediunidade propriamente dita. E aí a gente tem que colocar a nossa barba de molho. Porque diante de fenômenos que são vistos por aí, a gente precisa entender qual a finalidade. Eu não estou criticando os médiuns que são pintores por aí, mas eu, por exemplo, não sou nenhum especialista em artes para saber se é Van Gogh, se é esse ou aquele pintor. Sendo que existem outros fenômenos que a gente pode ver no mundo. Eu já citei aqui uma vez, por exemplo, Augustin Lesage. Se alguém vê uma obra melhor que Augustin Lesage do ponto de vista artístico, que por favor apresente. Porque Augustin Lesage era um minerador do interior da França e produziu obras espetaculares que foram expostas nos salões franceses. Até hoje, de tempos em tempos, em museus na França, as obras de Lesage são expostas ao público. Por quê? Porque tem uma técnica de miniaturização que um minerador do interior da França não poderia produzir, dado que não tinha conhecimento técnico nenhum. E através da mediunidade mecânica, ele produziu quadros de 3 metros, às vezes, de altura, e de uma forma brilhante, que do ponto de vista artístico, chamou a atenção da sociedade da época. Mas o movimento não fala disso. E a gente precisa entender que houve até uma confirmação da mediunidade de Augustin Lesage. Por quê? Ele pintou uma tela que vocês podem procurar na internet, Colheita do Egito, que tinha nas miniaturas algumas telas que são egípcias, e meses depois, ele, com muita vontade de visitar o Egito, ele consegue, através de muito custo, porque ele era pobre, e os amigos custearam a viagem, ele conheceu uma pessoa que tinha descoberto um sarcófago há pouquíssimo tempo, e pasmem, coisas que Lesage pintou na tela Colheita do Egito estava posta lá, na entrada do sarcófago, pintada há milênios atrás. Pronto, confirmou a mediunidade dele. Inclusive, nenhuma da obra que chama
o fantástico Lesage, ele começou a vender as obras, as telas, levou uma bronca dos amigos espirituais, porque não era essa a finalidade. A finalidade era comprovar a imortalidade. Então, o que nós percebemos? Diante de um fenômeno desse, nós precisamos criar critérios para isso. Porque a mediunidade tem que ser esclarecedora. Mas nós não podemos repetir os oráculos do passado. Porque os médiuns não são oráculos da modernidade. São seres humanos, às vezes imperfeitos, e que às vezes colocam a sua imperfeição naquilo que faz. Não faz por maldade, faz às vezes por desajuste, faz às vezes por dificuldade de lidar com a verdade. Né? Então o que a gente percebe? Que tudo isso vai depender do quê? Do esforço que cada um fizer para que, né, a providência auxilie o indivíduo nesse processo. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que inútil fora insistir mais sobre esse ponto. Kardec não enfrentou essas dificuldades ao seu tempo, mas com certeza. Quantos médiuns, às vezes, né, se colocavam no lugar de médiuns bons e famosos da época, e que eram desmascarados pela própria equipe doutrinária que acompanhava Kardec. Então, essa racionalidade nós precisamos entender. Por quê? Porque o bom uso da mediunidade ocorrerá quando for exercida com espírito de humildade, com espírito de serviço e dedicação ao semelhante. E o mais importante, entender que o médium, seja ele de forma ostensiva, que ele aproveite as oportunidades que lhe são oferecidas e mergulhe no estudo, porque quanto mais estudo esse espírito tiver, mais recursos ele irá oferecer para a espiritualidade superior. Eu me recordo das obras que foram psicografadas na casa pelo nosso querido Clayton Levi. Uma das coisas que o Espírito Augusto solicitou que esse médium fizesse era que ele mergulhasse no conhecimento universal, em várias áreas do conhecimento. Para quê? Para que os espíritos pudessem utilizar desses recursos para trazer para nós novas revelações. E os livros psicografados pelo Espírito, né, pelo Clayton, através do Espírito Augusto, são mensagens espetaculares. Eu vou terminar uma daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, uma das mensagens de uma das obras, que é realmente uma reflexão profunda sobre essa postura que cada um tem que ter. Então, é importante que cada um realize esse processo de transformação. A exemplo disso, do médium que labuta, às vezes no anonimato, a gente se recorda do caso de Elias, no capítulo 11 do livro Bastidores da Mediunidade. Elias foi um desses médiuns que ninguém conhecia, que trabalhava nos bastidores das reuniões, amando, ajudando, auxiliando, esclarecendo. E aí, eu não vou contar porque não vai dar tempo, né? E vou deixar para cada um pesquisar isso na obra. Muitos amigos espirituais estão ali para receber Elias na desencarnação. Mas pasmem, muitos espíritos desajustados, perseguidores, que vieram agradecer e dizeram obrigado a Elias. Tamanha foi o impacto que cada um deles tiveram com a forma que Elias se doava no anonimato. E quão exército de anonimatos, de anônimos que existem por aí servindo bem. Não só nas reuniões mediúnicas, mas em todos os lugares. Existem pessoas voltadas ao bem, fazendo o bem e semeando o bem neste mundo. Quem são esses espíritos das reuniões mediúnicas? São espíritos como nós, que foi narrada por Kardec lá no capítulo que fala sobre as fontes do Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. São espíritos que passaram por este mundo e levaram deste mundo grandes fragilidades, mas também grandes alegrias. E vieram contar, né? Ninguém imaginou que as almas, após a morte, devessem estar nesta ou naquela situação. Então, aqueles espíritos são pessoas, são seres que transitaram pela vida e vieram nos narrar aquilo que eles estavam vivendo de experiência. É por isso que é importante a gente estudar a obra de Kardec, porque ela tem muito a nos oferecer do ponto de vista moral e do aprendizado. Eu vou trazer só uma dos códigos que ajuda a gente a entender o psiquismo desses espíritos. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis e inevitáveis. E não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições.
como o dos gozos, é proporcional à soma das boas qualidades. Cada um recebe lá no mundo espiritual tudo aquilo que semeou em vida. E é nesse sentido que a gente deve parar, refletir sobre a nossa postura diante da vida e começar gradativamente a se melhorar. Dessa forma, então, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: todos os trabalhadores da seara espírita precisam compreender a essência da mensagem cristã, que deve ser sempre a de se colocar à disposição do semelhante em qualquer situação da vida, não só aqui nos centros espíritas, mas em todos os lugares que nós estivermos, esquecendo-se de si, às vezes, colocando sempre a necessidade dos outros acima das nossas convicções. Dessa forma, então, eu gostaria de encerrar com essa pequena mensagem, do livro O Homem de Bem, de Clayton Levy. Além do ego, já notaste que ninguém vive sozinho? O relacionamento entre as pessoas responde por quase tudo que vivenciam no campo da felicidade ou do sofrimento. O mundo está repleto de pessoas que suportam enfermidades difíceis e obstáculos desafiadores, mas desfalecem moralmente ante antagonismos e decepções. Esse mergulha no mar do rancor, naufragando nas ondas da precipitação. Aquele transforma-se num poço de lamentações, vertendo-se na água salobra da maledicência. Ignoram muitas vezes que o relacionamento humano constitui uma via de mão dupla, mediante a qual cada um recua ou prossegue segundo a postura do interlocutor. A agressividade gera resposta agressiva. A empatia abre caminho para o entendimento. Enxergar nos outros apenas os aspectos que julgamos negativos é limitá-los aos estereótipos que a nossa maneira de ver criou, valendo-se não poucas vezes do preconceito gratuito. É necessário ir além, a fim de enxergar o Cristo interno presente em cada um. É com Ele que devemos nos relacionar, e não com a camada superficial do ser, onde gravitam os comportamentos egoístas. Numa mesma área de terra podem coexistir lado a lado o pântano e o prado. Também nós somos ainda uma mistura de luz e sombra, cabendo a cada um trabalhar a si próprio para ensolarar a consciência. Para isso, aprende a alargar a visão para além do ego. Nem o preconceito separa, nem o fascínio que ilude. Em tudo busca o equilíbrio, enxergando o todo. E seja qual for o nível de relacionamento em que te vejas e as circunstâncias em que te situes, faze o possível para preservar o convívio agradável, semeando fraternidade para colher simpatia, focalizando a luz para não te perderes na sombra, porque a qualquer tempo e em todo lugar, jamais viverás sozinho. Então é esta reflexão, uma mensagem linda que nós concluímos a nossa manhã, para que a gente possa, cada um, no nosso mundo íntimo, refletir sobre o que a mediunidade tem trazido de reflexão para as nossas vidas, de aprendizado. Se a gente for resumir, o trabalho que Chico Xavier realizou, através da psicografia dos livros, é a ponta do iceberg. Quantas mães e familiares não foram consolados através das infinidades, de mensagens que Chico recebeu? O que a gente está querendo dizer é o seguinte: a mediunidade é uma faculdade que Deus nos deu para que a gente possa iluminar as consciências e que cada um possa aprender o significado desta ferramenta e usá-la de uma maneira superior, para que haja iluminação de si próprio e da humanidade como um todo. Um beijo no coração de todos vocês e que a gente tenha um ano iluminado de muita paz e muita luz.